Rafa. Queria perguntar para o Ivan, porque ele também participou da novela Velho Chico, né? Foi uma novela também Verdade. que acabou ficando marcado por uma tragédia, né? Com a morte do Domingos Montanher. Do Domingos, Eu queria saber como é que foi naquele momento, para todo o elenco, para as pessoas que estavam ali, que trabalhavam com ele. Como é que foi aquele momento, Ivan? Olha, o Domingos, cara, era um dos caras mais humildes que eu conheci. Era um cara bonito pra caramba, talentosíssimo. Era realmente um galã, mas ele nunca se postou como galã, ele nunca teve atos de, sabe, frescura, de exibicionismo, sabe, de estrelismo. Um cara humilde ao extremo, um cara que veio do circo. Os meus filhos foram passar uma semana comigo lá e ele deu uma atenção, mas não era só com os meus filhos. Era gente boa. Você entendeu? Um cara do bem mesmo, um cara do bem mesmo. Eu acho que ele foi porque já estava pronto. Porque foi uma situação tão complexa do que aconteceu, né? Porque eu lembro que... As pessoas inventam muita coisa, mas na verdade foi congestão, porque ele tinha acabado de almoçar e batia um prato bom, viu, filha? Era dos nossos, Eu vejo você comer aí, eu encho o zóio d'água aqui, minha filha. Eu vou aí qualquer hora só para pegar um marmitex. Meu filho, mas dá para sair pra semana, viu? Você pode ficar tranquilo. Isso. Agora, você disse que foi um problema de má digestão. Ele comeu, depois entrou no rio e tinha uma correnteza muito grande, teve que fazer muito esforço e acabou falecendo, né? O que acontece? A Camila Pitanga, ela deve ter comido umas 2 folhinhas de alface e umas 4 rodelas de tomate, né? Porque mulher tem disso, né? Mulher sempre precisa perder uns 2 quilinhos, né? Nossa, você tá tão bem, é preciso perder uns 2 quilinhos e tal. E o homem não, o homem já bate aquele barrão mesmo, enche o prato até a tampa e vai e tal. E o Domingos, ele entrou na água. Mas o Domingos, ora, tenente do Exército. Sim. Professor de educação física, acrobata. Tinha um ótimo condicionamento físico, né? Não, ele era um cara mais preparado do que os salva-vidas que ficam na praia. Sim. Você tem uma ideia? E aí o que acontece? Ele entrou na água. E pelo que a Camila fala, que ele ficava só falando parado, sai, Camila, sai, Camila, e rodando. Isso quer dizer o quê? Que tinha dado paralisia nele naquele momento, que é um ato da congestão. Sim. Porque assim, Kátia, a congestão é muito difícil de dar. Mas quando dá, das duas, uma, ou mata ou aleja. E ele sabia nadar, ele era um atleta completo, entendeu? E aí, tanto é que, veja bem, olha como o negócio é esquisito. O cara que foi resgatar o Domingo, ele mergulhou 10 metros, não encontrou nada. Ele mergulhou 20 metros, se eu não me engano, 20 metros, e encontrou o Domingos lá embaixo, com a cabeça embaixo de uma pedra. Como é que pode isso? Geralmente você flutua. Pois é, porque não ficou preso lá embaixo. Você entendeu como é que é? Então a gente fica... É estranho isso, mas, enfim, aconteceu, né? E aí o pessoal começou a inventar piada e tal. Foi aí, quando eu tive o contato com a piada, de o quão às vezes ofende. Porque ele com 3 meninos, né? Sim, uma a esposa linda. a esposa maravilhosa, ele com um projeto de circo para ajudar as pessoas e tal, né? E de repente as piadinhas, porque comer pitanga no rio, não sei o que, eu achei isso tão mau gosto. Foi. Eu acho que porque a piada era muito próxima de mim. E o Domingos, a gente se encontrava todos os dias de manhã no portão do Projac e era o mesmo carrinho que levava a gente. Você entendeu? Então, quer dizer, todos os dias, Domingos Montanher, Marco Palmeira, Carlos Vereza e eu. Nós éramos 4 mosqueteiros o dia inteiro no mesmo camarim. Claro que eu contracenei com ele acho que 2 ou 3 vezes só. Mas estavam todos os dias juntos. Aí viram que eu era muito bonito, tiraram eu de perto dele para não atrapalhar. E eu ofuscar. Fusca batido, né? Mas era um cara maravilhoso, como o Marcos Palmeira, maravilhoso, Vereza, maravilhoso. Então, quer dizer, foi um momento foi triste, né? Mas foi eu nunca vi o Projac triste daquele jeito, entendeu? Eu nunca vi. Realmente ele era um cara... Foi a forma como aconteceu, né?
porque eu lembro que eu estava durante o programa e que a gente achava que isso não era real, não. Eu falei, deve ser alguma propaganda, daqui a pouco eles voltam com a história e é outra. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, ele se foi. Cíntia, tem uma pergunta para fazer para o Ivan? Sim. Tá, eu ia falar um negócio Foi terrível. Sim. A gente jantou, eu, Domingos, Camila e a Lúcia Alves. Ah, tá. Lúcia Alves. Então, nós jantamos juntos e o Domingos falou, pô, que eu ia todos os dias tomar banho no Rio São Francisco. Acabava a minha cena, um carro me levava lá e eu ficava tomando banho no Rio São Francisco. Depois queriam proibir porque a água começou a mudar de cor, né? Porque começou a ficar meio marrom. Nada a ver. Mas assim, eu ia todos os dias, mas eu ia lá em Piranhas, né? Lá tinha um local, não tinha pedra e tal. Então eu ia todos os dias. E o Domingos me chamou para ir. Eu falei, Domingos, não dá, porque amanhã eu vou para São Paulo para trocar minha mala para ir para o Rio, para a gente continuar a gravação lá. Olha. E a Lucy vai direto para o Rio para levar o material que a gente gravou aqui. Aí, ó, jantamos, tal. No outro dia nós saímos, meio-dia lá do hotel. E eles chegaram 1h. Já se trocaram e tal, aí foram na prainha, que é onde tem aquelas pedras todas lá e tem areia e tal. Aí almoçaram e foram já para a água. Foi onde aconteceu. A gente estava no meio do caminho de carro, indo para Aracaju, para pegar o avião, e foi quando começaram a ligar da Record, um monte de lugar. Pô, é verdade que o Santo morreu e tal. Eu falei, tem uma cena que realmente ele morre. É, mas era na real, né? Tentam matar ele e tal. Aí a Lucy falou, não, peraí, essa cena ele já gravou. Peraí. Aí começamos a ver, tal. Foi uma pane pra gente no meio do caminho. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, viu, amigo? Eu acho que quando chega a hora da gente, o resto é tudo negociação. É aquilo que eu acredito que não existe. Não dá pra gente falar, e aí, posso ficar mais um pouco, a vida tá boa. Por isso que a gente tem que se dedicar sempre a fazer aquilo que a gente acredita.